Get Me Our Money. Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Ontem à noite, eu e Diva Produção fomos assistir Diabo Veste Prada 2, tá? Eu sei, João, você vai no cinema ver filmes ruins. Não, eu vou no cinema quando eu tenho dinheiro. E calha de ser, infelizmente, quando está passando filmes que não são tão bons. Mas assim, eu fui de coração aberto assistir esse filme. Já vi que eu postei a minha nota no Letterboxd, já recebi notas de repúdio, mas eu vim aqui tentar explicar um pouco do porquê eu não gostei, e eu não sou um hater do filme não, cara, eu sou um grande admirador do filme, na verdade, do primeiro, óbvio, né? Estamos falando de um clássico cult. Então, assim, primeiro prazer, meu nome é João Mânica, que eu falo sobre o limite da sétima arte, e hoje nós vamos falar sobre esse filminho. E seguinte, cara, eu sempre gostei muito do filme, do primeiro, né? Porque eu assisti quando eu era um pequeno garoto. E, assim, eu lembro de querer ser a Andy, né? Querer ser a Andrea. Primeiro que a Anne Hathaway é uma diva. Isso a gente tem que deixar muito claro. Belíssima, ela continua belíssima nesse filme. No 2 ela tá incrível. Mas, cara, é outra época, né, gente? Quando o Diabo Veste Prada 1 saiu, primeiro que o filme, ele é feito em película. Tem toda aquela, né... o grip que os filmes dos anos 2000 tinham. Era uma época em que, né, o Millennium Core, Optimistic Millennium Core tava no auge. Todo mundo queria trabalhar no presencial, né? Todo mundo queria estar no presencial para poder vestir os lookinhos da Andy, né? Todo mundo queria ter uma chefe tóxica como a Miranda. E aí talvez a gente foi ficando adulto e foi percebendo que o home office é muito melhor e ter chefe tóxico não é legal, porque normalmente não é uma mulher. Normalmente é um velho barrigudo. E não vai ser legal. Mas enfim, o primeiro filme, ele traz toda essa ideia, cara. De assim, go girl, sabe? Você pode conquistar as coisas. E eu, assim, nem era o cara da moda. Eu nunca fui um cara da moda. Eu tô usando um blazer em casa pra fazer um vídeo, né? Isso tem que ser dito também. Imagina quando eu era criança. O ápice da moda, eu já falei num vídeo, era usar uma camiseta do Jovem Nerd, tá? Mas eu me identifiquei, cara, porque eu senti aquela vibe otimista. Aquela vibe de, nossa, isso é ser adulto? Eu quero ser adulto, eu quero trabalhar, né? Pô, que da hora, né? Eu vou ser colega da Gisele Bündchen no trabalho, né? Eu vou ter a Emily Blunt comigo na recepção. É isso aí, cara, é isso que eu quero. Eu vou trabalhar num Mac, né? Eu vou morar em Nova York. Eu acho que naquela época também existia um glamour do capitalismo que hoje em dia a gente já tá meio cansado disso. Nova York já não tem todo aquele glamour que tinha em 2006. Em 2026 a gente sabe que tá foda, gurizada. E aí naquele filme também, além de tudo isso, eu acho que tinha muita coisa que ficou no passado da mídia física, desculpa, né? Hoje em dia não existe mais banca, gente. Não existe mais esse culto do físico, realmente. Aí até vou ter que dar uma palhinha pro filme atual, que eles dão uma pincelada nisso, mas vocês já vão ver, depois eu vou falar porque eu achei uma bosta. Mas, então não existe mais, é outra época, sabe? O Diabo Veste Prada é o produto, o primeiro, é o produto de uma época que já passou, que não tá mais aqui. Bom, se tu não lembra do que acontece no Diabo Veste Prada 1, eu vou fazer um pequeno recap aqui, porque eu reassisti ao filme antes de ir no cinema, assisti o 2. E basicamente é sobre a Andy, que é interpretada pela Anne Hathaway, e ela é uma jornalista. E o sonho dela é trabalhar em algo culto, em algo inteligente, em algo em que ela escreva sobre economia, economics e coisas assim. E enfim, ela consegue um trabalho, na verdade, pra Miranda, né? A Miranda, que trabalha na Runaway. É uma revista inspirada na Vogue. A personagem da Miranda também é inspirada na diva que era a editora-chefe da Vogue nos Estados Unidos, né? E lá na Runaway, ela primeiro é meio contra esse mundo da moda, o que ela acredita ser um mundo muito superficial, em que as pessoas vivem de aparências e tal. Ela tá trabalhando num lugar que ela não acredita, mas ela precisa dos trocos, tá ligado? Ela precisa pagar aluguel. Nova York é uma cidade cara. E aí lá ela conhece então a Emily, que é interpretada pela Emily Blunt. Também tem a Gisele Bündchen e tem também várias outras divas no andar da Runway que ela trabalha. E aos poucos ela vai entrando nesse mundo. Ela se veste muito mal, né? Eu até fiquei um pouco preocupado quando eu revi o filme, porque eu pensei, cara, ela tá vestida super bem. Será que eu me visto tão mal assim? Tudo bem, tinha um suéter ali meio azul, que era meio paia, ok.
Mas enfim, ela vai aos poucos percebendo que, realmente talvez aqui a Miranda não seja essa chefe escrota, essa vilã, né? Talvez ela seja, na verdade, uma mulher forte que trabalhou pra chegar onde ela tá, né? E aí ela vai entrando nesse mundo com a ajuda do Nigel, que é interpretado pelo Stanley Tucci. Divo, ele tá muito bem nesse segundo filme também. E aí, cara, ele vai apresentando o mundo pra ela, ele vai, né, montando o guarda-roupinha dela, o figurino. E aí tem uma coisa que o filme também, ele não é muito... Teve muitas críticas depois do filme quanto a isso, que é assim, o filme ele critica basicamente work-life balance, né? Como é que tu lida com a tua vida pessoal e teu trabalho. Só que assim, você já parou pra pensar que os amigos dela e o namorado dela são os escrotos? Porque os amigos, eles ficam desencorajando a mina fica levando bolsa da Gucci, leva bolsa de milhares de dólares pros caras, os caras ficam jogando na cara dela que ela tá sendo feita de escroto, de capacho no trabalho, que ela tá deixando a Miranda subir nas costas dela, enquanto que ela tá ajudando os amigos, pô. Sabe, o marido dela que trabalha fazendo sanduíche, não, nada contra também, mas, pô, tua mina ali tá... A guria tá voando. O cara é um escroto, só que o filme não mostra isso, porque no final, cara, depois de passar... depois da Andy ter que buscar livro do Harry Potter pras filhas da Miranda, depois de descobrir que a Miranda tá meio que se divorciando do marido, também quase que tem um caso com um bonitão lá, meio Jude Law, o cara do The Mentalist. Enfim, aí ela vai pra Paris, né? Aí lá ela descobre, então, que tudo aquilo era uma farsa, porque o Nigel, que tava esperando uma promoção, ele acaba... tomando uma facada nas costas da Miranda, que dá a promoção pra uma outra pessoa pra salvar a própria pele, pra ela não ser demitida, né? E aí, cara, no final do filme, a Andy tem, então, a realização de que, pô, cara, na verdade não é tudo isso, né? A Miranda, na verdade, é uma mulher infeliz e o trabalho não deve consumir a tua vida a esse ponto. E aí no final, enfim, tô fazendo um mega resumo aí porque não é pra falar do primeiro hoje, né? Mas no final ela se encontra então com o namorado, que ela já tinha meio que se separado dele, então era esse. E aí o cara fala assim, então, eu tô indo pra Chicago, bora lá comigo? E aí ela dá um sorriso e o filme meio que termina assim, né? Tem uma outra cena, mas meio que termina assim com ela, ok, então vou ir pra Chicago com meu namorado. O cara que não apoiou ela em nada. E aí ao longo desses 20 anos que levou pro filme sair, eu acho que teve muito revisionismo, muitas revisões, assim, muitas pessoas que foram criticando o filme por causa realmente disso, assim, que o filme tem uma mensagem que talvez não é a mensagem que o público queria, não é o que o diretor queria mostrar, porque assim, se tu for assistir o filme sem saber nada, talvez tu vai estar no lado do cara. Mas aí depois tu fica pensando assim, na verdade o cara era um escroto. O cara era um escroto. E me parece, gente, agora eu vou entrar no porquê eu não gostei tanto do filme, que esse segundo filme, e olha, eu fui com grandes expectativas, minhas irmãs e meus irmãos. Pô, tava dando um temporal aqui na minha cidade, eu pensei, não, get me your money e eu vou ir ver o filme. Cara, parece que esse filme ele foi feito pra duas coisas. Primeiro, três coisas, né? Dinheiro, óbvio. First of all, não vamos também ser hipócrita, né? Todo filme é feito pra isso. Saudosismo. Então o filme ele fica se autorreferenciando o tempo inteiro. Parece que o filme, o roteiro é escrito pra ter as punchlines e pra ter o respiro pra galera rir no cinema, né? Terceiro, pra o filme corrigir as falhas que ele fez no primeiro. Então o filme ele já começa excluindo o namoradinho dela. Foda-se, o cara não existe, não é nem mencionado, né? Vamos apagar. Também foda-se o cara, né? O cara era um cuzão, mas podia ter dado cara, dá um rosquinho ali, uma coisa. Miranda não é mais vilã no filme. Pra mim também faltou isso, cara. Faltou um vilão bom, sabe? Porque vocês vão ver que o vilão no filme, além de ser o capitalismo, é a Emily Blunt, cara. A Emily Blunt vira vilã no filme Está Errado. Está errado porque vocês vão ver que ela fica com um cara que é pra ser meio que um Elon Musk da Shopee. Cara, os romances desse filme, pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo com Hollywood? Não tem um cara bonito, velho. As divas estão todas ali. Meryl Streep parece que não envelheceu um ano, tá banhada em ácido hialurônico e formol, só pode, porque a mulher não envelhece. A Anne Hathaway também não, a Emily Blunt também não. Então elas estão diva, mas e os cara? O filme ele começa com a Andy, né, que é a Anne Hathaway, trabalhando numa empresa de jornalismo séria. O jornalismo não é de hoje que tá no fim, né, gente? Mídia física, tradicional. Então, basicamente, tem uma demissão em massa do local onde ela tá trabalhando, porque, enfim, né, budgets, né? Temos que jogar o dinheiro no TikTok. No início do filme, tá num jantar e ela recebe essa notícia justamente quando ela vai receber um prêmio.
E aí ela se vê fudida, né? O que eu fico me perguntando, minha irmã, no final do filme tu recebeu uma carta de recomendação, no final do 1, uma carta de recomendação de fucking Miranda Priestly. Como é que tu não conseguiu guardar uma grana, cara? Uma reservinha de emergência? Porque no início do filme, a Andy tá num AP fudido, né? Pros padrões americanos e nova-iorquinos. Nem vamos comentar do look meio a substância que tá essa fotografia, porque... Assim, é uma fotografia digital, mas também não é tão sem graça assim. Eles até dão um color grading legal no filme, tem uma produção legal. Isso não é ruim no filme, não. Não vou criticar isso aqui. Né? Falta aquele grip que eu tava falando, mas hoje em dia ninguém mais tá fazendo filme com película porque não vale a pena, cara. Depois vai pro streaming, foda-se. Nossa irmã tá fudida, sem emprego. E aí, por algum motivo, o Irv, acho que é Irv, não lembro o nome dele, que é o dono do conglomerado, que é dono da Runaway, ele pensa, vou te contratar, minha irmã, tu vai trabalhar lá com a Miranda e tu vai voltar a fazer as tuas matériazinhas lá. Agora tu vai trabalhar não mais como uma secretária, courier, que era o que ela era, né? Tu vai trabalhar fazendo post, vai trabalhar como se fosse uma social media. Eles não falam, mas né? Uma redatora. Tu vai trabalhar lá. Aí ela chega, cara, e assim... Tá ganhando um saláriozinho legal, né? Tá ganhando bem agora, tá ganhando o dobro do que ganhava. E a Miranda, ela se envolveu num escândalo. Falou sobre uma marca que... tinha algum envolvimento com alguma polêmica, e aí as ações da Runaway começaram a cair, e aí é nesse momento que a Andy chega, né, na empresa, na Runaway, pra tentar conter a crise e escrever sobre assuntos mais sérios e também tentar trazer também algumas polêmicas, umas fofoquinhas, né, a choquei lá deles. Aí assim... Ela chega no escritório da fucking Miranda. A Miranda, lembramos, gente. Lembremos. No primeiro filme, a Andy teve que pegar o manuscrito do Harry Potter 7. Ela entrou na casa da Miranda e viu ela discutindo com o ex-marido. Ela foi pra Paris com a Miranda. Ela xingou a Miranda. Ela se demitiu. Quem é que se demite, cara? A Miranda que demite. Ninguém se demite. Aí, mesmo depois de tudo isso, a Miranda não lembra quem é a Andy. Não lembra, não sei quem é a Andy, tá, beleza. Tudo bem, talvez a diva tá nem aí, realmente poderia fazer parte da personalidade ácida dela, né, e excêntrica. Só que aí quando ela vai chegando na Runaway, tá tudo diferente. E isso era algo que eu tava esperando muito do filme. Eu não gosto muito de falar sobre coisas que o filme poderia ser, mas eu tava esperando muito isso. Como seria o mundo 20 anos depois do Diabo Veste Prada? Agências de marketing, porque agora a Runaway não é mais uma revista física, né? Ela é tudo digital, gente. É Instagram, é post fixado, é Reels, é TikTok, é Live. E ela entra nesse mundo em que tudo tá diferente. A Miranda ainda, ela tá meio, né, vivendo os old days. O Nigel também tá lá, vivendo também esse mundo antigo, que, né... são meio relutantes com esse novo mundo da tecnologia, enquanto que os acionistas da empresa vão colocando cada vez pessoas jovens para trabalhar, vão cortando verba. Então assim, ó, deu de smoothie de tarde, vocês vão tomar tudo chá agora, o café não é mais Starbucks, é aquele café da térmica que no final faz um... Chega... mas assim, é tão sem graça. Os personagens, tem um recepcionista que é pra ser a nova Andy, digamos assim. Cara, eu achei ele tão anticarismático. Daí a Emily Blunt, ela tá trabalhando na Dior, né? Porque ela meio que se demitiu ou perdeu o emprego. Ela foi trabalhar na Dior, que é o que tá dando dinheiro. Porque hoje em dia Runway, revista, essas coisas não dá dinheiro, gente. A internet não... A pizza tá salgada, cara. Gurizada, a pizza tá salgada. Eles vão visitar, então, ela, né? A Emily. E aí tem aquele encontro. Assim, o filme inteiro ele vive disso, né? De nostalgia. Até ele é montado como o primeiro. Vocês vão ver, compara o filme. É quase que igual. Eles tentam recriar a cena, sabe? A Anne Hathaway caminhando em Nova York. Só que assim, gente... Pá, nós crescemos, né? Vamos fazer um outro negócio, um negócio bacana. Daria pra ser uma sequência legal. Não tô criticando todas as sequências, só que essa sequência só vive disso, só vive do saudosismo, da nostalgia, do momento Avengers, né? O Deadpool e Wolverine. E aí ali, basicamente, a Emily fala que ela tá muito bem agora, tá rica, né? Tá feliz. E a Emily, cara, ela tá namorando, então, uma espécie de Elon Musk, um cara que aparentemente teve um glow up. Que glow up são esses? O cara tá horroroso ainda. E esse cara, ele se separou de uma tal de Sasha, que é interpretada pela Lucy Liu. E assim, eu também não entendi. Eles botaram tantos personagens e eles foram jogando esses personagens que não dá pra entender direito o que tá acontecendo. Quer dizer, até dá pra entender, mas tu fica assim, é isso mesmo? É isso? Porque, então, a Sasha, ela era casada com esse meio que Elon Musk.
Aí eles terminaram, meio que o Elon Musk da Shopee foi ficar com a Emily. E aí essa Sasha, ela é a galinha dos ovos de ouro da Miranda. O sonho da Miranda é entrevistar essa Sasha, né? É fazer um rendevuzinho ali com ela, uma entrevista, nem que seja uma livezinha no TikTok. Né? Contra tudo e contra todos, a Andy, ela consegue com a amiga dela, que é do Diabo Veste Prada 1 também, trabalha numa galeria de arte, enfim, daí ela consegue o contato da Sasha com ela, porque a Sasha consome arte, e de algum jeito ela consegue uma entrevista com a Sasha. E de algum jeito a Sasha revela nessa entrevista bombástica que ela terminou com o Elon Musk da Shopee. E aí a Runway vai postar essa grande fofoca, esse grande mousse, que é o que vai reerguer a Runway e fazer com que os acionistas, né, os cabeça branca, que vai fazer com que eles não vendam a Runway e aí todo mundo pode continuar com seus empreguinhos legais, bacaninhos e tudo mais. Mas assim, cara, sabe, volta a falar, outros tempos. Por que essa entrevista ela foi feita como se fosse um grande editorial e tal? Faltou os influencers, cara. Pô, chama um influencer aí. Eu até vi que eles botaram os influencers americanos no filme, mas é só pra ser figurante. Tá igual a Lady Gaga no final do filme, gente. A Lady Gaga aparece só pra cantar um musical. Pior de tudo, virou um musical. Tô já falando do final, né? Aí é que eu não tenho roteiro, gente. Me desculpa, eu vou aqui, é meio Clarice Lispector o vídeo, né? Aí sabe o que eu também não gosto? Volto a falar, eles tentam recriar tudo do filme. Eles tentam recriar tudo que foi bom, só que num tempo que não é mais bom, gente. Já passou, como eu falei no início do filme, já não tem mais aqui, ó. É outra coisa, é outro mundo, nós temos que se reinventar. Vamos lá. Aí, qual cena que eles repetem? Lembra daquela cena icônica do 1? Que o Nigel apresenta o mundo da moda pra pra Andy, e aí abre os olhos dela de que, cara, a moda é mais do que isso. A moda também é empoderamento, é força, é vontade, é trabalho, sabe, é um mundo, é arte. E aí ali ela, cara, começa a se vestir bem e tal. Tem uns lookinhos ali que são horrorosos, na minha opinião, mas tudo bem, começa a se vestir legal e tal. E entra nesse mundo. Neste filme, eles repetem exatamente a mesma cena, só que uma cena meio que pasteurizada. É uma recriação, é exatamente a mesma coisa. E, assim, gente, desculpa, vocês que entendem de moda, minhas irmãs, muito mais do que eu vou tentar achar uma foto, porque o filme tá no cinema ainda, né? Que vestidos são esses, cara? Que vestido horroroso é esse? Parece um tabuleiro do jogo da vida. Péssimo. Sabe, é só eu que achei péssimo. Tudo isso, porque no primeiro filme, pelo menos, depois tem toda uma montagem, uma sequência que ela usa looks incríveis, né? E aí nesse, bota esse lookinho podre. Aí, enfim, ela usa esse vestido pra um almoço que tá rolando na casa dessa Sasha, né? Que, né, do nada quis dar uma entrevista aí, quis ser sociável. Porque ela é filantropa das mulheres, sororidade, né? A Andy acaba sujando o vestido, que o Nigel falou, não suja essa porra aí. Ela fala, sujou. Porra, cachorro! Deixa eu gravar. Aí vamos para uma outra parte do filme, que assim, eu quero ver defenderem isso. A nossa irmã Andy, né? Independente, diva e tal. Mano, mas vocês não vão... Vocês não estão preparados pra isso. Ela vai, né, agora que ela tá com o cascalho no bolso, ela vai ver um novo AP. E aí, cara, tem um fenômeno no mundo, né, mas Nova York acho que é a cidade que mais dá pra ver isso, que é gentrificação, né, basicamente é pegar lugares que tinham prédios históricos e prédios antigos, e aí eles dão uma recalchutada, botam uns ripadinhos e vendem por $milhões, o que antes era muito mais barato. E aí ela vai então num desses lugares, não culpa o nosso irmão, uma vista belíssima, acabamentos lindíssimos. E ela encontra, cara, um engenheiro, não, né, um empresário que constrói prédio aí, um empreiteiro, né? E aí, cara, ela começa a ter um romancezinho com esse cara, velho. Tipo assim, ela chega criticando o lugar, daí ele fala, mas fui eu que fiz, né, e tal. E aí o cara, ele é meio que assim, parece que o diretor do filme quis criar esse cara só pra ser assim, pra fazer as pazes com o público que criticava o antigo namorado da Andy, porque aí ele é o santo, o cara que só apoia ela, Gold Diva, sabe, não quero saber de nada, pode fazer teu trabalho, vai pra Milão, vai fazer tuas coisas. E aí cadê o sócio? Nem pra botar um cara bonitinho, velho, pelo amor de Deus. Enfim, mano, esse relacionamento com o empreiteiro não me pegou, tá ligado? Não me pegou. Zero. Traz o chapeiro de volta. Assim, não vou dizer, os atores, eles não estão de má vontade, tá? Eles não estão de má vontade. Tem, às vezes, tu vê uma sequência aí que os caras estão de má vontade, né? Estão só pelo cascalho mesmo. Ali não, dá pra ver que eles, assim, estão curtindo, né? Por mais que eu vi umas fofoca aí, cara, vou compartilhar com vocês, né? Que a Meryl Streep, ela não queria fazer.
E aí, basicamente, os caras ofereceram o dobro pra ela. Ó, o dobro aí, botaram na mesa e ela, tá, beleza, então, né, vou fazer. Mas eles não tão, assim, eles realmente... A única coisa, eu acho, que ficou do filme é esse saudosismo e esse reencontro dos Avengers ali. E aí, cara, o Cabeça Branca, o dono do conglomerado, da Runaway, ele morre, e o filho dele, que é o maninho do The Office lá, ele assume a empresa, assume a Runaway, e aí basicamente ele faz vários cortes de gastos, né, e reuniões na cafeteria, né, que seria tipo no refeitório, daí leva a Miranda pro refeitório, Miranda que nunca pisou no refeitório, e ela, nossa, o que tem aqui? Ah, nossa, agora que eu lembrei, eles recriam também aquela cena em que a Andy vai se servir de sopa. É a mesma sopa, cara, tá há 20 anos no cardápio do bagulho lá, a mesma sopa gordurosa, que deve ser uma delícia. Pô, não tinha uma menção ao Ozempic, né, cara? Pelo amor de Deus, hoje em dia nem precisa ter aquilo, devia ter uma azeitona e um queijo brie. Mas tudo bem, aí tem a mesma cena que o Nigel fala, tu vai comer isso aí, continua comendo, né? Eu tô aqui comendo a minha cenoura desidratada. Sabe, a mesma cena, ok. Aí a Miranda vai, então, primeira vez no refeitório, ter a reunião com os acionistas. E aí uma das funcionárias da geração Z, que, sei lá... Ai, cara, a geração Z tá muito mal descrita nesse filme, assim. É a geração Z pela visão de boomers. Aí ela deixa um celular gravando o que eles estavam falando, né? E aí basicamente eles descobrem que os acionistas estão pra cortar tudo e... Ó, se não der dinheiro aí, nós vamos fechar esse quiosque. Então, lembra que eu falei que a Emily, ela é a vilã? Porque o que acontece? Ela começa, então, um relacionamento com o Elon Musk lá, o da Shopee. E aí, como no primeiro filme, que tem a viagem pra Paris, agora vai ter a viagem pra Milão. Só muda isso, né? Eles vão pra Milão. E lá a Andy descobre que o plano maligno da Emily é fazer com que o Elon Musk da Shopee compre a Runaway e demita todo mundo, né? Que daí, é o plano dela. O Elon Musk quer tornar tudo uma mídia pausterizada de IA, né? Como... Virou meu malvado favorito no meio do filme. Meio Velozes e Furiosos, tá ligado? Ele quer tornar tudo de IA, que assim, é realidade. As coisas estão realmente virando assim. Tem uma puta crítica. Nossa, que crítica foda. Que crítica foda, cara. Cara, eu lembro que eu falei que o filme ele é feito pra também se desculpar, né, quanto ao primeiro. Porque no primeiro filme, a Miranda, ela é a grande vilã. Nesse, eles humanizam ela um pouco. Então, ela tem que colocar o casaco... Ela mesma tem que colocar o casaco no cabide. E aí, ao invés de... Como ela fez em Paris, no primeiro, em que ela, no discurso em que o Nigel achou que ia ser promovido, ela deu pra outra pessoa essa promoção. Então, dessa vez, ela deixa o Nigel fazer o discurso, que é o grande momento dele. Enquanto que as Avengers ali vão tentar resolver o problema lá com a Emily. Minhas irmãs, eu vim aqui no meu modo Mr. Robot, tá? Que eu tô editando, eu esqueci de falar algumas coisinhas. Como eu falei, meio fluxo de consciência, né? Ainda mais que é um filme que tá no cinema, então eu não tenho o advento do filme aqui comigo pra eu ir lembrando das coisas. Cara, eu esqueci de falar duas coisas. A primeira, tem um plot também que a Andy, ela recebe uma oportunidade de lançar uma biografia da Miranda. E aí ela seria a pessoa perfeita pra lançar esse livro, enfim, porque ela... conhece a Miranda, né? Mas, cara, oferecem $350 mil pra ela. Nossa irmã não aceita, né? Poderia salvar tua vida financeira, minha irmã. Tu tá fudida. A Miranda não paga teu salário mais. E outra, mais importante que eu falei, que eu esqueci de falar, é que a Sasha, cara, tem um plot maior ainda, que ela é que compra a Runaway no final. Vira uma briga entre o Elon Musk, que era o ex dela, e ela, né? Uma briga de poder de dinheiro e acaba que quem compra a Runaway é a Sasha. E aí, cara, o poder da amizade vence no final, é óbvio, né? Tem o show da Lady Gaga, assim, tá legal, tá diva. Acho que uma estrela que eu dei a mais foi só por causa disso mesmo, né? Da Beeman aí no filme. E aí, como o filme é igual, né? Só que revisitado, no final eles voltam pra Nova York. Sai daquele relacionamento com o cara, tem um momento de sororidade agora. E aí ela tem uma conversa com a Andy num lugar, num restaurante. E a cena é exatamente igual à do primeiro filme, só que no primeiro filme é com um ex-namorado dela, né? O ex-namorado da Andy, o chapeiro. A Emily fala que queria muito ter sido amiga da Andy, mas nunca aconteceu. E aí as duas, meu Deus, mas eu também queria ser tua amiga, eu achava que tu me odiava. E elas voltam. E aí o final do filme é a Runaway e os escritórios dos 4 cavaleiros do apocalipse, um no lado do outro. Então agora a Miranda tá trabalhando numa sala, o Nigel na outra, a Emily na outra,
e a Andy na última, né? Então dá um zoom out, assim, mostrando Nova York. E os 4 no escritório. Legal, né? Mas é isso, cara. É um filme fraco. É uma continuação que ela tá realmente ali só pra fazer o fanservice e preencher lacunas que o primeiro filme deixou, ou até se autocorrigir, sabe? Fazer uma autorreferência ao primeiro e mudar o que a galera criticava, né? E eu sou muito da opinião que, velho, a crítica é boa, mano. É bom a gente falar mal também, né? É bom a gente não gostar de umas coisas, gostar de outras, porque a identidade do filme tá ali. E eu acho muito engraçado que é o mesmo diretor, mano. O cara só fez isso, Marley e Eu e Band of Brothers. E parece que sugaram tudo, parece até que é realmente um pouco feito com IA. Vão ver o filme no cinema, não quero desencorajar vocês, até porque eu posso estar equivocado, né, gente? Isso aqui é a minha opinião. Esse canal aqui ele não é nem canal de crítica, ele é um canal de react, um canal de conversa com vocês, de minhas impressões do filme, tá ligado? Eu quero saber as impressões de vocês. Talvez eu reveja daqui a alguns anos e veja, pô, na verdade é um filme legal, um filme da hora, um filme bom. Outra coisa que eu não falei, que eu mencionei, cara... O primeiro filme, ele tem uma trilha sonora icônica. Suddenly I See. Sabe? Pô, tu quer estar lá dentro, tu quer escutar o filme, tu quer botar no YouTube, The Devil Wears Prada Soundtrack. Esse segundo filme, ele só tem a música, a trilha do filme original. Porque as outras, gente, pô... Me desculpa, não me saiu uma música que eu gostei, nossa, que música legal, que momento interessante, sabe aquele momento que tu levanta na cadeira, que foda, sabe, não teve mesmo. Pena, né, que pena, porque eu gostaria de ter saboreado a sétima arte ontem à noite de uma forma um pouco mais deliciosa, mas foi tão... quanto a miojo sem tempero que eu comi depois que eu cheguei em casa. Beijo.